Você está na Web Rádio União Racional, Terceiro Milênio. No ar, o programa Conexão Racional. O comando é de Gilberto Rohre, direto do Japão, para o seu universo. Relaxe, conecte-se e sinta a evolução. Boa noite a todos vocês que estão aqui sintonizados em mais uma programação comigo, Conexão Racional. E um bom dia para todos vocês que estão no Japão aqui me acompanhando também. Pessoal, é claro que na medida do possível nós vamos tentando divulgar a cultura racional e mostrando a muitas pessoas que ainda não conhecem sobre a cultura racional. Então eu vou passar um pequeno vídeo aqui para que vocês possam ter uma ideia realmente resumida da cultura racional e logo logo estaremos de volta. O que é cultura racional? Baseado nos ensinamentos dos livros Universo em Desencanto, podemos compreender que a humanidade caminha há milênios guiada pela força da imaginação, interesses, vaidades, pelas paixões desordenadas e pelos encantos da matéria. Construiu impérios, tecnologias e sistemas de domínio, mas permaneceu inquieta, vazia, sempre buscando algo que não sabe definir. A cultura racional surge em momento crucial da existência humana, como um chamado ao despertar. O cultivo da razão não é apenas adquirir conhecimento, é desenvolver o raciocínio, é aprender a pensar com clareza, é sair do domínio do desequilíbrio, da confusão emocional, para entrar no campo do entendimento consciente. Quando o ser humano passa a compreender sua origem e sua condição, muda sua forma de agir, de sentir e de viver. No futuro, os benefícios dessa transformação não estarão apenas no indivíduo isolado, mas na coletividade. Um ser humano que raciocina antes de agir não promove guerras, terror e corrupção. Não destrói por impulso. Não vive escravizado pelo ter enquanto abandona o ser. Ele passa a agir com equilíbrio. A reconexão com a natureza representa o retorno ao que é simples, natural, verdadeiro e essencial à vida. A desconexão do artifício significa libertar-se das ilusões que aprisionam a consciência a uma cultura artificial. Essa mudança gera uma nova visão. Menos competição, mais compreensão, menos egoísmo, mais responsabilidade. Quando o desenvolvimento do raciocínio se expandir, o futuro será marcado por uma humanidade mais consciente, fraterna e alinhada com sua própria essência. Não por imposição externa, mas por esclarecimento interno. A cultura racional propõe exatamente isso. Uma transformação que começa na leitura, amadurece no entendimento e floresce na conduta. Se você sente que a vida precisa ter um sentido maior do que apenas nascer, lutar e partir, encontre o livro. Não é um convite a uma religião ou crença cega. É um convite ao despertar da consciência. Se você está cansado de respostas superficiais, se percebe que o mundo vive em conflito por falta de consciência, se deseja enxergar além das aparências e desenvolver uma nova visão sobre si mesmo e sobre a vida, então permita-se conhecer a cultura racional. Abra o livro, leia com atenção, reflita com sinceridade. Essa leitura não irá mudar apenas suas ideias, mas transformar a sua forma de pensar, sentir e viver. O primeiro passo é seu. Tá vendo? Olha só que importante como esse resumo realmente, de fato, acabou englobando tudo que existe no livro Universo em Desencanto. A humanidade passa a deixar de viver na ilusão, né? E vamos nos direcionando para um processo de expansão da nossa consciência, onde vamos gerar uma nova sociedade, onde o amor, a fraternidade estará sempre conosco, a compreensão. Então é isso que nos falta. Hoje, o pensador que está sendo castigado pelos seus próprios pensamentos equivocados, contaminados, né? Ele acaba gerando toda essa sociedade de dor e sofrimento. O apego à matéria acabou substituindo o ter para ser, vamos dizer assim. Então nós acabamos, de uma certa forma, esquecendo realmente quem nós somos. Isso gera toda uma dor e um sofrimento que vem nos acuminando. Então, o processo de lapidação
nos preparou e nos trouxe até essa idade moderna que nós conhecemos. Hoje, em todo período da história da evolução humana, nunca houve uma oportunidade única como agora para que nós possamos fazer uma divulgação rápida e direta a todos os nossos semelhantes, para que nós possamos conhecer a cultura racional através do livro Universo em Desencanto. Olha que maravilha! Hoje, apenas com um celular em suas mãos, nós podemos alcançar pessoas que estão além do nosso alcance. Isso a humanidade nunca nos favoreceu para que possamos trazer a comunicação rápida e direta com pessoas que às vezes a gente nem nunca teríamos a oportunidade de cruzar em nossas vidas. Então, pessoal, temos que aproveitar esse momento maravilhoso para divulgar a cultura racional. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo musical e logo, logo estaremos de volta. Estamos apresentando Conexão Racional. Conexão Racional com Gilberto Hori. No caminho da estrada da vida eu fui, com muitos traumas e uma mente que não flui. Mas um dia encontrei um livro mágico e profundo, universo em desencanto. Eu vi o mundo. As páginas dançavam em cada virada, e a verdade iluminou minha jornada. Universo em desencanto me fez renascer. As estrelas e o eu juntos a escrever. Sigo viajando nas constelações a brilhar, em cada palavra a vida a encantar. Os segredos do cosmos nas linhas inamoradas deixaram de ser sombras, revelando as estradas. Eu sou livre, solto como o ar. A sabedoria do universo não posso ignorar. A busca é eterna, o conhecimento é poder. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta com a programação do Conexão Racional e nós fizemos uma entrada fazendo um resumo direto aí para que vocês possam compreender o que de fato é o livro Universo em Desencanto e por que é necessário a gente aderir à cultura racional, né? Então nós vamos resgatar de volta todas as nossas virtudes através de um processo que nós chamamos de imunização racional, nos conectando, né, à planície racional através da glândula pineal. E através desse processo nós vamos cada vez mais aquietando os nossos pensamentos que tanto traz perturbações e insegurança, gerando a vários processos de doenças, né? Nós bem conhecemos como um princípio da depressão, principalmente síndrome do pânico e muitas outras que vêm nos acompanhando durante séculos e séculos em um processo de evolução. Pessoal, eu vou passar agora para que vocês possam conhecer um pouco mais do livro Universo em Desencanto,
a leitura do livro, né? O livro número 1, o primeiro que todos nós acabamos conhecendo e acaba nos despertando para nos desgrudar da matéria. A matéria, ela nos deixa doente. A matéria nos ilude em um processo de encantamento onde vamos perdendo cada vez mais o contato com a verdadeira realidade e de quem somos, de onde nós viemos e por que nós estamos aqui, tá? Então vamos lá para que nós possamos conhecer um pouco sobre a nossa própria origem. Cultura racional. Universo em Desencanto. Primeiro volume da obra. Parte racional. Racional superior. Acima do racional superior, superior racional. Acima do superior racional, tribunal racional. Acima do tribunal racional, justiça suprema a tudo e a todos. Acima da justiça suprema a tudo e a todos, contencioso universal. Acima do contencioso universal, a voz suprema de outros mundos. Conhecimento de retorno ao lugar de origem. Autor, racional superior. Universo em desencanto, imunização racional. De onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional, do mundo racional. Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta de dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo em que nós habitamos, e o outro mundo, que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este, por nos deformarmos em animais racionais. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional, e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase de aparelho racional, que é a última fase da vida da matéria. A fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional. Daí, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui nesta vida. A verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicarem com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para seu equilíbrio aqui nesta vida. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima desta terra sem saber por quê nem para quê. Nesta obra, vamos saber o porquê. Conhecimento de retorno ao lugar de origem de todos, a planície racional. O nosso mundo de origem, de onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. A salvação do animal racional só pode ser feita pelo mundo de sua origem, o mundo racional e mais ninguém. Esta é a descoberta de dois mundos, o elétrico e magnético em que habitamos e o da planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este em que vivemos. Com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional, e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Atenção!
Está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional e sendo atendidos dentro dos seus lares, não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo. Receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como estão vendo o conhecimento natural, não de ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte, e sim de cá de cima, do outro mundo, a planície racional. Então, vem de outro mundo, que é da planície racional, todas as orientações precisas dentro dos seus lares e onde estiverem, para o equilíbrio de todos. Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregações para pregar a imunização racional. Não. Cada qual, nos seus lares, receberá todas as graças do seu mundo de origem. A origem é racional e receberão todas as orientações precisas dentro dos seus lares. Do mundo de sua origem, receberão todas as orientações precisas, onde estiverem. Portanto, não há necessidade de templos nem sinagogas para todos serem orientados dentro dos seus lares ou onde estiverem. Receberão todas as orientações precisas de seu mundo de origem, a planície racional. E assim, está na hora dos animais racionais vibrarem de alegria. Todos vibrando de alegria por terem encontrado com o seu verdadeiro mundo de origem, por encontrarem o rumo certo e por não ser esperada semelhante coisa. A emoção será muito grande. E assim, vibrando de alegria, o contentamento é geral, de forma que o animal racional não saberá como agradecer de tanta alegria a divina graça alcançada da mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Olha só como é importante esse trecho, né? A gente está vivendo e conhecendo a cultura racional. É um momento muito importante e até histórico em nossas vidas, porque durante muitas indas e vindas, nós chegamos a um grau de preparação que agora nós temos acesso para desenvolver o nosso processo de racionalidade. Então, durante muitos pensamentos que houve e nos acompanhou junto com a imaginação, o elétrico e o magnético, né? Ela nos preparou, ela nos lapidou durante todo esse contexto histórico evolutivo, e hoje nós temos o acesso direto com essa informação através do livro Universo em Desencanto. Então, temos que aproveitar esse momento da era da geração. Nunca houve na história da humanidade um momento em que se divulgar por intermédio de um aparelho celular, de um tablet ou até mesmo de um notebook seria tão rápido e tão fácil e tão direto, né? Transmitir informações. Na humanidade nunca houve um momento tão desejado, tão abençoado como nós estamos agora. Então, caros colegas estudantes da cultura racional, temos que aproveitar o momento porque é agora, o terceiro milênio, a expansão da informação rápida e direta é agora. Então, nós temos que, de fato, realmente divulgar a cultura racional e aproveitar esses momentos que nunca vão retornar. Então, a leitura do livro Universo em Desencanto é mais do que necessário
ser divulgado neste momento para todas as pessoas que estão conectados através dos meios de comunicações que nós estamos vivendo nessa era. Vamos passar para a leitura do livro e vamos ver o que tem mais a dizer no início do primeiro livro, hein? Só para que vocês possam ter ideia, esse é o primeiro livro. Este conhecimento não é para o comércio da exploração, e sim para a salvação de todos. Quer dizer, a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional é o mundo racional. A este conhecimento acompanha um emissário do dono do livro, o racional superior, para fazer o que for necessário pelo leitor. Nota: por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez. Pois são formados por esta natureza, e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas e dependerem delas. Nota do responsável. Esta obra é o fruto da imunização racional. Nela estão expostos da forma mais simples e clara todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era, e como chegou a ser o que é pela degeneração e deformação da natureza. Olha só que parte interessante. Somos formados por 7 partes. A cultura racional, ela já está nos orientando e nos posicionando para conhecimentos que já foram até passados em épocas mais remotas, anterior ao livro, onde o próprio Newton, quando ele começa a fazer os experimentos no fracionamento da luz, ele descobre que existem 7 cores, as 7 cores primárias do arco-íris. E nas outras culturas, como o próprio judaísmo, é colocado os 7 elementos, né? As 7 leis herméticas também mencionado por Tote, né? Através de Hermes Trismegisto, né? Tentando explicar a origem e a funcionalidade do universo com 7 leis básicas. E a principal e a primeira é o mentalismo, onde nós devemos compreender que tudo é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nós imaginamos, é aquilo que nos é direcionado, mas não por uma energia deformada do campo eletromagnético, mas de uma energia fora desse mundo material. É por isso que a cultura racional nos orienta cada vez mais a compreender a existência da matéria e não se deixar iludir de que o verdadeiro sentido da nossa existência é as conquistas materiais. De forma alguma, pessoal. A matéria vem nos auxiliar, vem nos preparar para que nós possamos nos despertar por intermédio dela, utilizando-se da matéria para termos condições de conforto, paz e tranquilidade, para depois nós entrarmos em contato com o racional superior para que nós possamos, de uma certa forma, receber esse processo por intermédio da imunização. A imunização vai trabalhar essas 7 partes, que também na cultura indiana nós chamamos de chakra. Então, 7 chakras, 7 pontos meridianos que compõem e nos acompanham na estrutura do corpo humano, ele vai começar a ser substituído por partículas mais puras por intermédio da glândula pineal. Então é muito interessante a gente estar sempre ouvindo e estudando a cultura racional, embora eu já tenha passado em um programa anterior a leitura do primeiro livro. Olha só quanta informação nós podemos tirar
e chegar a conclusões racionais sobre o que está sendo apresentado. Vamos dar continuação à leitura do livro para que nós possamos acompanhar o raciocínio da leitura do primeiro livro, só para que você possa ter ideia. Esse é ainda o primeiro livro da cultura racional. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades, ditado pelo racional superior, entidade da planície racional, através do seu representante responsável por esta edição, Manuel Jacinto Coelho. Olha só que bonito, né? O livro Universo em Desencanto é trazido por um representante, Manuel Jacinto Coelho, em 1935. Então, em outras programações anteriores, eu cheguei a perguntar para a inteligência artificial, mostrando aos estudantes da cultura racional que nós devemos nos precaver e analisar realmente, de fato, se a inteligência artificial ou interesses de alguns estão deturbando o conhecimento da cultura racional. Então, eu passei um vídeo aqui mostrando de uma garota onde ela faz a interpretação de que a cultura racional é uma seita, né? É um livro filosófico e é uma seita, mas não é uma seita, não é um livro filosófico, né? Porque o conhecimento não é daqui da Terra. A filosofia se baseia no pensamento da humanidade. Mas o livro Universo em Desencanto não é uma filosofia, é a verdade pura, nua e crua do ser humano, né? E quando ela refere à seita, ela mesmo diz que ela leu o livro, mas o fato dela mencionar que é uma seita já demonstra que ela não leu o livro Universo em Desencanto. Porque já no início já diz que não é uma seita e não é uma filosofia, muito menos uma religião. E esse livro pode ser levado para casa, independente de frequentar sinagogas, igrejas, não importa. Não há interesse nenhum de se fazer um segmento religioso com a cultura racional. Eu estou fazendo essa matéria porque muitas pessoas, mesmo lendo o livro da cultura racional, lendo o primeiro livro, Universo em Desencanto, vem repetindo algumas coisas que já estão sendo explicadas. Então, sim, é necessário repetir quantas vezes forem necessários, porque tamanho é o trabalho que se criou, uma cortina em nossas mentes, né, sobre o campo eletromagnético em nossas mentes, em nossas cabeças, que nós estamos completamente cegos. E vai levar um tempo, sim, para que nós possamos trabalhar o processo da imunização em nossas mentes. Vamos dar continuidade à leitura para que nós possamos debater mais um pouquinho sobre essas questões. Planície racional. Planície racional, onde estavam os racionais com seu progresso, de onde nós saímos e para onde nós vamos por meio da imunização racional. Parte racional. Planície que não estava pronta para entrar em progresso. Primeira eternidade. Começaram a progredir por conta própria. Segunda eternidade. Neste progresso, começou o foco de luz, formado pelas virtudes que os racionais iam perdendo. Terceira eternidade. Neste progresso, já no fim da extinção daqueles corpos. Quarta eternidade. Neste degrau, durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Quinta eternidade. Neste degrau, já se entendiam por meio de guinchos. Sexta eternidade. Nesta formação, começaram a soltar a voz. Eram gagos. Sétima eternidade. Gagos mais adiantados. Começou a formação da lua. Oitava eternidade. As virtudes começaram a se reunir. As virtudes da planície
e da resina. Veio aí a origem das estrelas. Nona eternidade. Gagos mais adiantados. Mas esse adiantamento não era ainda de entendimento. Iam soltando a voz. Décima eternidade. Gagos com algum entendimento, mas muito vago. 11ª eternidade. Com mais um pouco de entendimento. 12ª eternidade. A resina já bem desenvolvida a sua deformação. Olha só como é importante esse trecho do livro. Ele acaba, em palavras bem simples, mostrando como foi todo o processo da criação do nosso universo. A perda de nossas virtudes gerou grande quantidade de luz, e através desse processo também vieram o Sol, as estrelas, a Lua, a Terra e todos os elementos químicos materiais. E logo em seguida, ele vai citando eternidades, porque são muitos e milhares de anos para que isso possa se desenvolver. Mas o tempo e o espaço e os milhares de anos está enquadrado dentro da matéria, dentro de nossa própria consciência. Para que nós possamos compreender a existência material, se cria-se através da imaginação, do elétrico e do magnético, o pensamento e a imaginação. Nós criamos o condicionamento através do corpo para compreender a existência do tempo, para justificar a nossa própria existência nesse universo deformado. Então, a partir dessas observações muito interessantes, eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a ler o livro Universo em Desencanto, através dessas informações. Pessoal, vamos a um pequeno intervalo musical e logo estaremos de volta para continuar o nosso estudo aqui da cultura racional, o primeiro livro. Você está ouvindo Conexão Racional. Conexão Racional. Diziam que eu sonhava demais, mas não sabiam do livro que lia nos sinais. Entre o barulho da cidade e o buzinaço, minha mente já tava num outro compasso. O relógio grita, o sistema quer pressa, mas quem lê vibra no tempo da promessa, do tempo sem tempo, da paz que começa, no brilho da testa que ninguém mais contesta. Já fui mais um na função, perdido no tom. Hoje sou outro, mesma cara, novo dom. A rua me viu mudar sem maquiagem, foi leitura que fez da minha alma viagem. Brilho na testa, pé no chão, cultura racional no coração. Leio pra curar, vibro pra viver, o universo em desencanto é o meu saber. Brilho na testa não é vaidade, é luz que transborda da verdade. Se perguntarem, diz com firmeza, é o livro que clareia minha natureza. Já passei veneno, já neguei o espelho, já fui mais uma noite que poste no gueto. Mas aprendi que a leitura é semente, que a luz germina até no inconsciente. Ninguém me viu chegar, mas hoje eu resplandeço, mesmo sem aplauso, mesmo no endereço. Onde o corre é rei e o erro é rotina, eu sigo firme na estrada que me ilumina. Não é teatro, nem performance digital, é a força de quem voltou ao mundo racional. O brilho na testa é meu novo brasão, e o livro é o mapa da minha missão. Brilho na testa, pé no chão, cultura racional no coração. Leio pra curar, vibro pra viver, o universo em desencanto é o meu saber. Brilho na testa não é vaidade, é luz que transborda da verdade. Se perguntarem, diz com firmeza, é o livro que clareia minha natureza. De onde eu vim, não era céu nem era chão, era conflito, confusão, solidão. Mas o livro me mostrou que a solução e o brilho que carrego é luz da razão. Brilho na testa, pé no chão, cultura racional no coração. Leio pra curar, vibro pra viver, o universo em desencanto é o meu saber. Brilho na testa não é vaidade, é luz que transborda da verdade. Se perguntarem, diz com firmeza, é o livro que clareia minha natureza.
Aí, pessoal, a canção acabou revelando muitas coisas também para nós, né? Cultura racional, né? Pessoal, vamos continuar fazendo então a leitura sequencial aqui, passo a passo, para que nós possamos compreender cada vez mais sobre a cultura racional, tá? E nós vamos passar para um trecho muito interessante do livro que eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a ler essa parte do livro. Veja só que interessante. Ele menciona sobre os gagos. Então, quando ele fala sobre os gagos, é um processo da evolução da comunicação articulada dos seres humanos. O homem estava aprendendo e a desenvolver as suas cordas vocais, né, para que pudesse passar para uma comunicação de palavras. E aí vem a escrita logo em seguida, né? Mas, a princípio, nas cavernas de Altamira, lá na Espanha, e Lascaux, na França, as primeiras pinturas rupestres, porque o homem classificava os animais como o seu sustento alimentar. Então é natural que ele comece a desenvolver o propósito do místico, né? Algo sagrado, porque ele dependia daquilo para subsistir. Então, através da caça, ele começa a criar o sagrado e começa a desenvolver as pinturas nas cavernas como admiração. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a leitura e o estudo do primeiro livro, O Universo em Desencanto, que ele nos revela muito mais coisa ainda. Só estamos no começo. 13ª eternidade. Começou a separação das terras. 14ª eternidade, onde começou a vegetação muito diferente desta e a dilatação dos órgãos. 15ª eternidade, começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns vegetais. Eu gostaria de falar a vocês que quando ele cita sobre a separação das terras, é a movimentação das placas tectônicas em épocas muito mais remotas, né? Houve um período em que as placas tectônicas estavam todas conectadas e, de repente, a movimentação da Terra começou a fazer essa separação. Então, o livro já está mencionando sobre a movimentação geológica do planeta. E quando ele fala sobre a vegetação e começa a surgir os primeiros animais que começam a passar a se alimentar dos vegetais, é a origem da cadeia dos herbívoros. E vamos continuar, então, mais adiante para que nós possamos entender. 16ª eternidade. Começou a aparecer a dilatação dos órgãos. Até aí eram eternos. 17ª eternidade, onde começaram a surgir os casos de morte, novas criações. Durou uma longa eternidade morrendo e nascendo gagos. 18ª eternidade. Neste progresso, a lua já aparecia com as suas modificações, as estrelas também. 19ª eternidade. A vegetação completamente modificada. Já existia dia e noite. 20ª eternidade. Novas criações, novos entendimentos. Já se entendiam regularmente. 21ª eternidade. Neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. Bom, vocês podem perceber que foram várias eternidades para chegar na condição hoje que nós nos encontramos. O desenvolvimento não só da comunicação articulada, mas também ele acaba falando uma coisa muito interessante, o surgimento da vida e da morte. E essa característica de nascimento e morte é uma característica do mundo material. O mundo material, por si próprio se destruir, ele começa a gerar essa lei, a lei da criação e da própria destruição. Então, as estruturas que se baseavam nesse princípio de deformidade, ela também sofre outro processo de estar sempre construindo novas vidas, vão surgindo, é o que o livro fala, né?
Novas vidas vão surgindo. Então, essas vidas é a variedade que a própria natureza começa a desenvolver o seu bioma. Então, no processo da ecologia do mundo, né, da natureza, ela tem a obrigação de estar sempre construindo novas espécies de animais na superfície do planeta. E, ao mesmo tempo, ele altamente provoca a destruição. Então, houve grandes períodos, 5 períodos na história geológica do planeta, que a Terra passou por processos de extinções em massa, que chegou até 95% de toda a vida que ela mesma produziu e criou. Então, na área da arqueologia, nós sabemos que houve esses períodos, né, no períodos geológico que a Terra se movimenta. E para que você possa ter uma pequena ideia, essas grandes extinções que ocorreram aqui na Terra foram pela movimentação das placas tectônicas, liberando grandes quantidades de erupções vulcânicas que levou uma grande quantidade de carbono na superfície, cobrindo principalmente a ionosfera, a estratosfera e a biosfera, impedindo assim a entrada dos raios solares na Terra. E como os raios solares não entraram, interrompeu uma cadeia total de produção de vegetais, porque os vegetais eles necessitavam de raios solares para promover, né, a fotossíntese, e através da fotossíntese poderia se liberar o oxigênio na atmosfera, favorecendo assim alguns animais herbívoros. Essa classificação herbívoros quer dizer que se alimenta apenas de vegetais. E através dos animais herbívoros, os carnívoros se alimentavam desses animais herbívoros. Então, era todo um sistema que um dependia do outro. E é assim que a própria natureza vai se evoluindo na Terra, por várias eternidades que o livro cita. Quando o livro está citando eternidades, ele está simplificando o processo da evolução por milhões e milhões de anos. Então, pessoal, por isso que o livro nos adverte, se nós, aqui nesse terceiro milênio, né, não procurar o processo da imunização por intermédio do livro, nós iremos e estamos fadados a descer de classe. Então, quando o pessoal estudante da cultura racional nos fala sobre a descida de classe, vai ser terrível isso, né? Porque nós vamos ver em condições de animais, né? Sabe lá qual vamos ter, e se persistirmos, né, nos nossos erros, nas nossas falhas, podemos até descer ainda mais de classe, podemos chegar ao estado mineral. Então, quanta dor, quanto sofrimento ainda, a pessoa não vai ter que passar novamente para chegar à condição de animal racional. São várias eternidades até retornarmos novamente para o padrão em que nós nos encontramos hoje. Então, a cultura racional, ela é muito importante ser divulgado agora para os nossos semelhantes. Mas vamos dar continuação aqui ao nosso estudo. Mundo racional. Parte por onde nós entramos, que se deformou. Planície racional, curso superior. E assim foi o nosso princípio, de onde viemos. Astral superior com seus habitantes, curso secundário. Astral inferior com seus habitantes, que chamamos de espíritos, curso primário do encanto. Eu gostaria de mencionar sobre esse parte dos espíritos, né? Onde foi muito importante para a humanidade o estudo de Allan Kardec. Né? Quando Allan Kardec publica o primeiro livro em 1874, né? Lá em Paris, com 600 questões, né? O Allan Kardec ele aborda o espiritismo como uma ciência de investigação, tá, pessoal? Mas como é
que hoje a gente vai no centro espírita e parece que estamos entrando dentro de uma igreja católica. Porque foi o seguinte, pessoal. O Livro dos Espíritos sofreu uma grande influência de Rusteng. E Rusteng acreditava, não só ele, mas outros seguidores de Allan Kardec, que aqueles conhecimentos tinham que ser e sofrer uma transformação religiosa. Então é por isso que tem todo aquele procedimento de orações, né, de cânticos musicais antes de se começar uma reunião espírita. Mas Allan Kardec, na verdade, ele era uma espécie de cientista, ele era um professor acadêmico de física que queria provar ao mundo que as manifestações espirituais eram promovidas por pessoas chamadas de charlatões. Só que quando ele mergulhou nessa investigação, ele próprio começou a perceber que havia uma veracidade de uma inteligência por trás dos fenômenos. Então, ele continuou seu processo de investigação através de perguntas, mas não eram perguntas simples, eram perguntas que eram sociólogos, psicólogos, filósofos, professores, doutorados e mestrados que estavam pesquisando e fazendo perguntas bem complexas que uma inteligência ou que não seria uma inteligência não teria nenhuma capacidade de respondê-las. Mas as respostas vieram, e aí nasce a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita teve uma grande colaboração para a continuidade da cultura racional, porque começou a trabalhar o processo da vidência. A vidência é mencionada pela cultura racional, mas na doutrina espírita é conhecida como mediunidade. Então, a partir desse momento, todos os conhecimentos da doutrina espírita estão relacionados entre a Terra e o Sol e a Lua. Então, esses espíritos já são mencionados na cultura racional, que estão presos, né? São nossos irmãos um pouco maiores, que não chegaram a se deformar completamente para chegar na condição em que nós estamos. Então, eles têm algumas capacidades, digamos, alguns poderes, vamos dizer assim, né? De se transformar naquilo que nós imaginamos, porque eles estão em um processo menos denso e com mais algumas virtudes que não foram perdidas. Então, eles têm a capacidade de movimentar esse processo. Mas, se você perguntar as suas próprias origens, de onde eles vieram e para onde eles vão, eles também não sabem isso, porque isso já foi perdido. Então, eles são nossos irmãos também, mas que a natureza teve a necessidade de trazer esses irmãos através do processo dos espíritos, porque a palavra espírito é experiências. Então, e o processo da reencarnação, ele se encerra em 1935. Então, a reencarnação, ele se encerra em 1935 justamente porque, nesse período em que Manuel Jacinto Coelho publica essa edição, né, ele interrompe um ciclo, ele traz a comunicação de que o campo eletromagnético não será mais o alimento do pensamento e da imaginação, né? Agora nós passamos automaticamente ao terceiro milênio, onde vamos procurar desenvolver o raciocínio. E o desenvolvimento do raciocínio é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com qualquer um de nós, porque só tendo a informação em si, ela não é suficiente para o nosso despertar, tá bom? Vamos continuar aqui com a leitura. As estrelas também. 19ª eternidade. A vegetação completamente modificada. Já existia dia e noite. 20ª eternidade. Novas criações, novos entendimentos. Já se entendiam regularmente. 21ª eternidade. Neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. Mundo racional. Parte por onde nós entramos que se deformou. Planície racional, curso superior.
E assim foi o nosso princípio, de onde viemos. Astral superior com seus habitantes, curso secundário. Astral inferior com seus habitantes, que chamamos de espíritos, curso primário do encanto. Fluido elétrico e magnético. Sol, lua, estrelas. Água, terra, animais e vegetais. As 7 partes do porquê nós assim somos. Energia racional, de onde vem este conhecimento da nossa origem, a imunização racional. Muito bem colocado. No livro, é bom a gente ler com bastante calma, não ter pressa de fazer a leitura do livro, porque esses pequenos trechos exigem uma profunda reflexão. É necessário raciocinar e voltar a pensar o que foi dito no livro. Então, quando ele fala sobre as 7 partes, nós vamos entender que tudo que é matéria faz parte do nosso corpo também, né? Quando ele fala sobre o sol, a lua, as estrelas, a terra, a água, os vegetais, os minerais, tudo isso acaba fazendo parte do nosso corpo. Nós somos derivados e um produto final desses elementos químicos que estão aí por toda parte no universo. É muito interessante a gente entender essas partes para que mais lá adiante nós podemos compreender que de fato não há necessidade de acreditar que a felicidade e o equilíbrio está na matéria. Muito pelo contrário. A matéria, ela nos preparou, a natureza nos preparou, a matéria nos preparou para que nós mesmos pudéssemos estudar a ela. Então, a ciência propriamente dita, através da observação, da experimentação, chegando à conclusão, né, nos direciona para nos mostrar que realmente tudo é o nada e o nada é tudo. Então, não há motivos para nós desenvolvermos sentimentos de apego à matéria, aos encantos da matéria, porque a própria matéria foi gerada pela perda de nossas virtudes. Olha só que interessante. E a matéria é criada para nos arremeter de volta à linha de pesquisas e conclusões de onde nós viemos. E quando o livro O Universo em Desencanto aparece em nossas mãos, escrito da forma como ela está escrita, é maravilhoso, porque você tem em mãos um atalho para retornar às nossas origens, já tudo mastigado. E essas informações não poderiam ser originadas do plano material, porque nós somos imperfeitos. Esses conhecimentos, ela tinha de ser enviadas de um plano que não fosse da matéria que nós a conhecemos. Então, ele já fala ali que esses conhecimentos vêm da planície racional. Então, é muito interessante e temos que agradecer o Manuel Jacinto Coelho, porque ele se fez, né, homem, veio aqui na Terra como bicho, viveu entre nós como bicho e trouxe todas essas informações e esses conhecimentos para que nós pudéssemos retornar novamente aos nossos pontos de origem. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo musical e logo logo estaremos de volta. A vida do ser humano está passando. Sonhar, imaginar não dá mais, acabou. Agora é a vez da razão, pra gente aprender a viver em união. Antes era só pensar, imaginar, sem saber direito onde pisar. Mas agora a gente vai entender
a gente vai virar energia limpa e pura, que alegria. Vamos voltar pro nosso mundo com amor e carinho profundo. Pensando a gente se separa e vive numa vida amarga, mas raciocinando tudo certo e pensando em desacerto. Racional é a fase nova pra usar cabeça e pensar numa boa. Vamos deixar de lado a confusão e achar a paz e a união. Pensar com a razão é o caminho pra ter paz, amor sem maldade. Vamos viver juntos, de bem com a vida e ser feliz pra sempre na paz. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui a mais um finalzinho da nossa programação Conexão Racional. Eu gostaria de agradecer novamente a todos vocês que me acompanhou aqui na minha programação na Web Rádio. Eu gostaria de dar os meus agradecimentos a todos vocês que estiveram aqui. Agradeço também ao pessoal que está aqui no Japão, que tenha um bom dia. E caso queira continuar fazendo suas perguntas, estarei à sua disposição, tá bom? Agradeço a Sueli Simão, ao Mascarenhas, toda a equipe da Web Rádio, que tem colaborado para que eu possa ter essa oportunidade de dar minha pequena contribuição a todos vocês, caros ouvintes. Gostaria também de dar um abraço muito grande ao Júlio, que tem a preocupação de enviar livros para que eu possa dar continuidade aos meus estudos aqui na Cultura Racional. Pessoal, é muito importante a gente refazer a leitura dos livros da Cultura Racional, porque às vezes a gente se deixa levar muito pela emoção e passa coisas muito importantes a serem entendidas, porque isso vai fazer parte do desenvolvimento do nosso raciocínio. E através desse processo nós vamos poder ter uma comunicação articulada com aqueles que desconhecem a cultura racional. Uma leitura calma, segura, e argumentos onde são provas e mais provas e comprovações de que a cultura racional ela é um tesouro inestimável na vida de qualquer um que está aqui. Às vezes, realmente, nós ficamos tristes que até os entes queridos mais próximos acabam, de uma certa forma, deixando e recusando a estudar a cultura racional. Mas não se desanime, viu, pessoal? Vamos continuar na luta da divulgação através das caravanas que vamos nos organizando. Ou, se não, pelo um simples bate-papo em uma sala, pela internet, ou às vezes andando com um amigo do trabalho, naqueles pequenos intervalos. Temos que aproveitar todas as oportunidades. E na próxima programação vamos continuar o estudo com as nossas interpretações e colocações para que possamos mastigar, fazer aquela leitura, aquele estudo de gabarito, para que nós possamos cada vez mais aprofundar e acelerar nossa imunização para desenvolver o raciocínio. Pessoal, eu quero mandar um abraço a todos vocês e estarei finalizando com mais uma canção aqui para vocês. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui. Second show, your guitar, it sounds so sweet and clean, but
Agradeço a ti, ó Pai amado, pela beleza do seu grão.